Olá, pessoal. Bem, como a gente já tinha discutido, agora a gente vai falar um pouco sobre a rota acadêmica, né? Sobre o que você pode fazer seguindo, vamos dizer assim, seguindo os seus estudos ou continuando estudando, né? O que você pode fazer como pós-graduação para se tornar um professor ou um pesquisador no Brasil ou fora dele. Né? E a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre o curso de mestrado. Vamos lá. Primeira coisa, né? Antes de você se candidatar para um mestrado, né, ou para um doutorado, para qualquer coisa de um programa de pós-graduação, o que é que você tem que saber? O que é que você tem que entender? Né? Primeira coisa, a pós-graduação aqui no Brasil e na maioria dos outros países, ela é feita através de um programa de pós-graduação. E nem todas as universidades e nem todos os cursos têm programas de pós-graduação. Em particular, esses programas podem, e na maioria das vezes estão, ligados a mais de um curso. Estão ligados a vários cursos. Por exemplo, em Fortaleza, se eu não me engano, o programa de pós-graduação da matemática também está ligado ao programa de pós-graduação da estatística. E muitos dos professores da matemática industrial dão aula no programa de pós-graduação da computação. Não é verdade, né? Não é regra que os programas de pós-graduação estão ligados apenas a uma graduação. Não. Eles podem sim estar ligados a mais de uma graduação, eles podem inclusive ser programas de pós-graduação em áreas específicas, que são transversais às áreas dos cursos em que eles são fundados, vamos assim dizer. Por exemplo, existe pós-graduação em otimização, existe pós-graduação em pesquisa operacional, que é uma área tanto da computação como da matemática, como também é uma área da engenharia de produção. Existe pós-graduação em matemática aplicada, que é uma área tanto da computação quanto da matemática. Então, não pense que os programas de pós-graduação são iguais aos cursos. Isso não é verdade. O seu programa de pós pode estar ligado a vários cursos e não há uma obrigação diária normalmente. O que eu quero dizer com isso? Não é verdade que para você entrar na pós-graduação em computação, você tem que ser um formando de computação. Isso não é verdade. Um excepcional exemplo disso são justamente os alunos egressos do campus de Russas, que estão agora cursando mestrado e doutorado em computação na Unicamp e na USP. Boa parte deles são alunos de engenharia de software. Eu mesmo conheço um colega que era formando da matemática e cursou mestrado comigo na computação. Também tinha gente da produção, tinha gente da matemática industrial. O professor Bonfim, por exemplo, fez boa parte do seu curso na produção. Então, não existe essa obrigação diária, né? Você está imaginando que para você ter um diploma de pós-graduação em computação, você precisa ter cursado a graduação em computação. Isso não é verdade. Lógico que tem um limite para isso, né? É muito difícil para um aluno de história fazer uma graduação em computação. É meio complicado para um aluno de computação fazer uma graduação em medicina, né? Fazer uma pós-graduação em medicina, em neurologia. Né? Então, lógico que existem limites, mas normalmente cursos que são próximos ou áreas que são afim, você não tem essa restrição, você não tem essa limitação
de que os professores, ou os alunos, têm que fazer parte daquele curso específico para ter um diploma de pós-graduação. Então, cuidado se você pensar em se inscrever na pós, cuidado, não é toda universidade que tem um programa de pós, e esse programa de pós, às vezes, pode estar mascarado com a outra área. Então, cuidado com isso. A outra coisa que é bom você saber quando vai se candidatar a uma pós é que os programas de pós, eles têm notas. O MEC atribui notas aos programas de pós-graduação, que no fundo vão identificar se esses programas são ruins, mais ou menos, bons ou excelentes, né? Essas notas vão de 1 a 7. Assim como as notas da graduação, que vão de 1 a 5, as notas 1 e 2, elas basicamente querem dizer que o curso abriu agora, ou tem pouquíssimo tempo, não tem nenhum aluno. É basicamente ou são cursos que abriram agora, ou são cursos que logo vão fechar, né? Porque se você se manter com a nota, se eu não me engano, se manter com a nota 1 ou a nota 2, por mais de 3 avaliações, o seu curso é fechado. Então, notas 1 e 2 são cursos que ou abriram agora, ou são cursos ruins, que logo vão fechar. A nota 3, vamos dizer assim, são os cursos regulares, são programas de pós-graduação que são aceitáveis, mas não tem nada de excepcional com esses programas. As notas 4 e 5 são programas muito bons. Por exemplo, as notas da UFC de Fortaleza e da UFC de Quixadá são 4 e 5, nos seus respectivos programas de pós. A pós da UFC aqui de Fortaleza é 5, e se eu não me engano, a pós de Quixadá é 4. Né? Então, são programas bons, são realmente programas reconhecidos. Antes da gente continuar, né, como é que você sabe que o programa é bom? Né? Tem várias coisas que são analisadas. As principais são a formação dos professores. Obviamente, para o programa ser considerado bom, a maioria dos professores tem que ser doutores. A quantidade de pesquisa produzida por esses programas e a quantidade de alunos formados. E, bem, como eu tinha dito, programas que são 4 e 5 são programas muito bons a nível nacional. Aí a gente vem com os programas que são excelentes, né? Esses são os programas vamos assim, de nota 6. Normalmente, eles representam programas que têm uma excelência nacional e que também têm uma certa inclusão internacional. Vamos dizer assim, eles são reconhecidos fora do Brasil, mas no Brasil eles são realmente os melhores programas que você tem, são programas de excelência. Né? Na área de computação, especificamente, a maioria dos programas de excelência, né, está no sul do Brasil. Alguns que a gente consegue, alguns que eu me lembro, né, que eu me recordo da nota deles, a Federal Fluminense e a Federal do Rio, importante, a COP, né, o programa da UFRJ, junto com as engenharias e com a matemática, que é a COP. Essa é a nota 6. Não confunda, porque a UFRJ tem um programa de pós-graduação em computação, e esse programa é um programa 4. A COP, que é o programa de pós-graduação em... se não me falha a memória, em matemática, em engenharia de software e sistema de informática, que é o programa que tem nota 6. E, bem, a PUC Rio e a PUC Rio Grande do Sul também tem programas que são nota 6, são programas de excelência. Né? E aí, mais específico ainda que esses caras, né, ou um pouco melhor do que esses caras, a gente tem programas que são nota 7. Esses programas são programas que são programas de excelência nacional
e têm uma visibilidade boa no exterior. São programas reconhecidos internacionalmente. Não é de se surpreender que a gente tem pouquíssimos programas que são nota 7. Os mais famosos são os programas da Unicamp e da USP. Pode parecer surpresa para muita gente, mas a UFPE, a Federal de Pernambuco, tem um programa também que é nota 7. Né? O seu programa de sistema de informação é nota 7. E a pós-graduação em computação da UFMG também é um programa nota 7. Eu repito, esses programas são programas realmente excepcionais. Eles são programas de excelência nacional e eles têm realmente uma boa visibilidade internacional, especialmente o programa da UFMG. Boa parte, mas eu diria quase todos os pesquisadores, vamos dizer assim, mais renomados nos seus campos, estão numa dessas 4 universidades. É realmente um centro de pesquisa muito forte. E uma outra coisa que é interessante perceber também sobre esse tema, né, é que cuidado, porque a área que você escolheu fazer pós-graduação pode não ser tão boa assim na universidade que você está pensando. Por exemplo, a COP, o programa da COP, ele é um programa de pós-graduação que só contempla aspectos teóricos da computação, aspectos bem mais matemáticos. O programa da COP, que contempla aspectos como bancos de dados, por exemplo, é um programa que tem uma nota mais baixa. Né? É justamente o programa realmente de informática que tem uma nota 4. Os programas da especialmente o programa da UFMG, ele não contempla todas as áreas da computação. Você não vai conseguir fazer um mestrado na UFMG vou chutar aqui, em computação gráfica, por exemplo. Então, não é verdade que todas as áreas de computação estão contempladas. Se você está realmente pensando em fazer um mestrado, depois de descobrir a nota do programa, é muito bom que você também pense se aquela área que você quer fazer está no programa, se ela é contemplada pelo programa. Pois bem, depois que a gente já discutiu um pouco sobre o programa, vamos lá, né? O que é pós-graduação, né? E aí você já deve ter ouvido muito falar daquele stricto e lato sensu, né? Na verdade, pós-graduação é qualquer coisa que você faz depois da graduação. O stricto sensu e o lato sensu, eles só representam a distinção se você está, vamos dizer assim, se aprofundando em algum tema da computação ou se você está vendo mais de computação de uma maneira geral. Por exemplo, aqueles MBAs que você tira em administração, eles são um tipo de pós-graduação lato sensu. Por quê? Você está aprendendo mais sobre administração, não é exatamente uma área específica. Normalmente, os mestrados, os programas de mestrados que a gente tem, são mestrados stricto sensu, ou seja, você vai estudar uma área específica da computação. Você vai estudar uma área específica no seu programa. Originalmente, o mestrado foi feito para formar professores. Hoje, isso não é mais verdade. Né? Hoje, ele serve tanto para formar professores como para formar pesquisadores. E eu diria que os mestrados dos programas que são 6 e 7, até a maioria dos 5, ele vai, vamos dizer assim, ele vai bem tendenciosamente se inclinar para o lado de formar pesquisadores, muito mais do que formar professores. Então, originalmente, a ideia do mestrado era formar professores. Hoje em dia,
especialmente para os cursos que estão em programas de nota alta, está muito mais para formar pesquisador do que realmente para formar professores. Uma vertente que vem surgindo nos últimos anos e que é muito interessante para quem não gosta tanto assim de fazer pesquisa e quem não tem tanto interesse assim em seguir uma carreira acadêmica, mas queria fazer uma pós-graduação, é o mestrado profissionalizante. O que é isso? No fundo, você vai entrar num programa de mestrado, mas você vai entrar num programa de mestrado ligado a uma empresa ou com um problema ligado a uma empresa. E você vai, na verdade, no seu mestrado, estudar como se resolve esse problema. Aqui no Brasil, esse tipo de mestrado está começando, está engatinhando ainda. Na Europa e nos Estados Unidos, isso é só o que tem. Todas as empresas têm sistemas ou melhor, tem seções, né? Tem áreas de pesquisa e desenvolvimento que pagam esses mestrados a rodo e a torto e a direito para basicamente todo mundo que queira fazer, né? Por quê? É muito bom para a empresa, né? Você vai ter alguém altamente capacitado sendo ajudado por professores e pesquisadores altamente capacitados para resolver o seu problema. Tudo isso num prazo de 2 anos. Para a empresa não tem outra coisa que ela queira. Ela tem um custo baixíssimo e a possibilidade de um retorno muito alto. Então, essa modalidade vem crescendo muito. Como eu disse, fora do Brasil, você encontra isso realmente a rodo. Muitos e muitas das pessoas escolhem fazer esse tipo de mestrado, especialmente funcionários da empresa. Muitos funcionários de empresa tiram licença para pagar esse tipo de mestrado, né? Mas bem, vamos lá. Agora que a gente já sabe, né, mais ou menos o que o mestrado faz e tem os vários programas, como é que a gente se candidata, né? Como é que você entra nesses programas? Bem, todos esses programas eles lançam editais de abertura, editais de candidatura. É uma seleção, né? Assim como vocês fizeram o Enem, teve o SISU. Pois é, para entrar no mestrado tem uma seleção e essa seleção se dá normalmente, de uma maneira geral, através de 3 critérios, que é uma análise de currículo, a nota do pós-comp e indicações de professores. Bem, análise de currículo, eu acho que está claro por ela mesma, é analisar o seu currículo. Pós-comp, para quem não sabe, né, eu vou ter a alegria de vos informar que vocês têm que pagar. Se você quer entrar no mestrado, você tem que pagar uma prova no final do seu curso de computação, né? Ninguém do mestrado, num programa de mestrado ou doutorado, vai aceitar o seu título como comprovação de que você sabe computação. Você vai ter que pagar uma prova. Essa prova chama o pós-comp e ela funciona da mesma maneira que o Enem. A única diferença é que as questões são relativas ao seu curso todo, né? Tenha você se lembrado dele todo ou não, né? Então, a nota do pós-comp, né, que é essa avaliação final da computação, ela é tomada em consideração e em muitos e muitos programas. Ela é uma das principais notas, é a nota que tem o maior peso, né? O outro critério é a indicação. Como assim? Pode parecer meio absurdo ou pode parecer meio ridículo, mas 2 anos é muito pouco tempo, né? Dificilmente um professor vai aceitar orientar um aluno que ele nunca viu na vida. Como qualquer pessoa. Se vocês baterem na minha porta e pedirem que eu oriente vocês, eu não, agora no primeiro semestre, sem saber nada de vocês,
a minha primeira reação seria dizer não, né? Como é a primeira reação de qualquer pessoa. Quando você se inscreve num programa de pós, você tem que ter um orientador. Normalmente você já se inscreve, você já contactou o seu orientador antes e já se inscreve para uma certa pessoa, mas se não, os professores do programa têm que escolher os alunos, dentre os alunos que passaram, os alunos que eles vão orientar. E bem, você tem que escolher alguém que você nunca viu na vida. Você tem, tudo bem, tem o currículo do cara, tem a nota dele no pós-comp, mas você não sabe nada da pessoa. Você não sabe se ele escreve bem, se ele se comporta de uma maneira correta, se ele é disciplinado. Você não sabe de nada. Então, uma coisa que muitos programas pedem são cartas de recomendação. E, logicamente, quanto mais reconhecido ou quanto mais famoso for quem te dá a carta de recomendação, melhor é a sua recomendação, melhor é a sua indicação. Né? Vou dar um exemplo aqui meio absurdo, mas uma coisa é você receber uma carta de indicação do melhor pesquisador do Brasil na área de otimização. Outra coisa é receber uma carta de recomendação do Márcio. Né? Essas duas coisas têm pesos bastante diferentes. Né? E esse peso é levado em consideração. Né? Especialmente porque esses pesquisadores que têm um nome, têm uma certa fama, eles já trabalharam muito nessa área, eles conhecem muita gente, eles têm ideia de se a pessoa realmente, vamos dizer assim, tem capacidade de fazer aquilo ou não. E um último tópico sobre isso, né? Se você pretende, pensou, cogitou, imaginou entrar num dos cursos de excelência, num dos cursos que tem nota 6, 7 ou 8, desculpa, 5, 6 ou 7, né? Você vai precisar de um artigo. Você vai ter que ter escrito um artigo na sua graduação. Dificilmente você consegue entrar nesses programas sem ter um artigo ou sem ter alguma coisa que você desenvolveu na graduação que foi importante, ou sem ter um currículo onde você tenha trabalhado em diversas empresas, com diversas pessoas, ou sem ter uma nota do pós-comp excepcional. Mas, normalmente, esses cursos de excelência, para você conseguir entrar nesses cursos, você vai precisar, sim, de um artigo. E você tem que conseguir, vamos dizer assim, escrever esses artigos durante a sua graduação. Especialmente em áreas que tem uma produção de artigos muito elevada. Por exemplo, citando aqui de cabeça, né, algumas áreas de engenharia de software, por exemplo, IHC, tem uma publicação de artigos muito elevada. A taxa de publicação dos pesquisadores, vamos dizer assim, dos pesquisadores top, ou dos pesquisadores de excelência na área, eles têm uma taxa de publicação de artigos muito alta. Né? São caras que publicam 20, 30 artigos por ano. Isso quer dizer que mesmo os pesquisadores que não são tão bons assim têm uma taxa de publicação muito alta também. Né? O que implica que mesmo alunos de graduação ou alunos de mestrado nessas áreas têm alguma publicação, seja numa pequena conferência, ou numa revista um pouco pior. Então, dificilmente você consegue entrar nesses programas se você mesmo não tiver publicado alguma coisa. É lógico que para algumas outras áreas isso é um pouco diferente. A computação gráfica, por exemplo, não tem uma taxa de publicação tão alta assim, então dificilmente você é cobrado disso. Mas saiba que para entrar nesses cursos de excelência, você tem que ter, realmente um currículo excelente,
tem que ter pagado um pós-comp sensacional, e um artigo ou outro não lhe faz mal, pelo contrário, só vai lhe ajudar. Né? Especialmente porque vai te dar a oportunidade de trabalhar com pesquisadores na área, o que pode te ajudar a obter boas cartas de recomendação. Pois bem, mas vamos lá, né? Agora que a gente já entrou no mestrado, o que a gente faz? Né? O que você faz no mestrado? Basicamente pesquisa. Né? Aqui no Brasil, basicamente pesquisa. Quando você entrar no mestrado, você vai ter, ou vai ser dado para você, um tema de pesquisa, normalmente uma pergunta, né? E você tem que responder essa pergunta. Você tem que fazer um levantamento, responder essa pergunta da melhor maneira que você puder. Normalmente, essa pergunta não é uma pergunta tão complexa assim, mas a resposta que você vai ter que dar, às vezes, é bem longa. E você vai precisar, normalmente, ler muitos artigos. Você vai precisar, normalmente, ler muito, realmente pesquisar sobre o assunto para entender ele bem. Né? Normalmente, o mestrado são 2 anos. O primeiro ano são só disciplinas. E são só 6 disciplinas que você faz. Normalmente, você paga 3 no primeiro semestre e 3 no segundo. Para quem está achando que vai ser uma mata, não. Não vai. Eu posso lhe garantir que não vai ser. Né? Se você estiver pensando, não, como é que isso pode ser difícil? Pergunte aos meus alunos de PA. Eles vão lhe dizer que o que eles estão vendo lá é absurdo. O que eles estão vendo lá não é nem o começo do que você vê na disciplina de PA do mestrado. Né? Então, são disciplinas muito mais difíceis e muito mais aprofundadas, que vão exigir de vocês um conhecimento muito mais profundo e uma abstração muito maior do que as disciplinas que vocês veem na graduação. Né? Um exemplo de uma cadeira que vocês estão fazendo, né, ou melhor, que vocês vão fazer, que tem uma correspondente direta no mestrado, ou em alguns cursos de mestrado, vocês, sem dúvida, estão pagando matemática básica e vão daqui a pouco pagar discreta. Tem uma correspondente, uma coisa, vamos dizer assim, parece uma matemática discreta com esteroides, né? Que é a teoria dos grafos, e eu posso garantir para vocês que é muito mais difícil do que o que vocês estão vendo em matemática básica. Né? Essas cadeiras são muito mais complexas, por isso que você só faz 3 delas. E eu posso garantir para você que mesmo essas 3 cadeiras, com a mesma carga horária que vocês têm, é muito mais difícil. E muitos alunos costumam reprovar 2 ou mesmo as 3 cadeiras. Mas além de fazer essas disciplinas mais complexas, no final do curso de mestrado você tem que apresentar uma dissertação. A dissertação é basicamente TCC++, né? Você vai fazer as mesmas coisas que fez no TCC, só que muito mais explicado para um problema bem mais difícil. E aí aparecem todos os problemas que você já teve no TCC, né? Especialmente o problema que a gente tem mais comumente com os alunos de exatas, que é a gente não sabe escrever. E eu me incluo nisso. Né? A gente escreve mal, mas muito mal. Mas péssimo. Né? A gente escreve realmente muito mal. É impressionante como a gente escreve mal. E eu, como eu disse, eu me incluo nisso. E uma coisa é você corrigir um TCC ou escrever um TCC de umas 20, 30 páginas. Outra coisa é uma dissertação de 80, 90 páginas. Né? Então, é um desafio escrever a dissertação. Além de você fazer a pesquisa, além de você montar artigos, você tem que, ao final, apresentar esse texto, essa dissertação, e é essa dissertação que vai ser julgada pela banca. Né? Diferente dos cursos que vocês estão acostumados, não existe nota. Bem, existe nota nas disciplinas do mestrado, lógico. Essa sim tem uma nota, você pode reprovar ou não. Mas a dissertação funciona realmente como TCC.
tem uma banca de 3 professores, esses professores, normalmente 3 professores, esses professores leem o seu trabalho e julgam se você merece ou não o título de mestre. Só um último comentário. Existem cursos de mestrado fora do Brasil, mas eu não recomendo que se façam esses cursos, porque em muitos países, esses cursos de mestrado, eles ainda seguem os antigos moldes, ou seja, são cursos que preparam professores. Um exemplo são justamente os cursos de mestrado na França. Os master lá não são cursos de... Não é o mesmo mestrado que a gente tem aqui, ele é realmente um mestrado para formação de professores, à exceção do master profissionalizante, que é o mestrado profissionalizante, que aí sim é o mesmo curso de mestrado profissionalizante que a gente tem aqui, né? Mas normalmente os cursos de mestrado fora do Brasil, eles funcionam de uma maneira um pouco diferente. Os americanos são muito parecidos com os brasileiros, sim, mas tem 2 pontos que eu particularmente não recomendo a saída do Brasil para o mestrado. O primeiro deles é que financeiramente é difícil. Bolsas de doutorados têm um valor razoável para você viver fora do Brasil. Bolsa de mestrado, não. Dificilmente, na verdade, você encontra programas fora do Brasil que dão bolsa. Quando você encontra, eles só dão bolsas para alunos muito bons, para alunos realmente excepcionais. Justamente por essa escassez de bolsa. Então, é muito difícil, e mesmo quando você consegue bolsa, a bolsa que você consegue dificilmente dá para você se manter, porque é uma bolsa muito menor do que a bolsa de doutorado. Basta olhar pelo Brasil. A bolsa de mestrado aqui no Brasil é R$ 1.600. Se eu não estou enganado, se não, espero que tenha aumentado, mas eu acho que não aumentaram. É bem difícil para quem já veio por Fortaleza. Se você tiver que morar em Fortaleza com R$ 1.600, vai ser bem complicado você conseguir achar um lugar para morar, pagar água, luz, telefone. Bem, com a bolsa de doutorado, que atualmente acho que são 2.200, já é mais fácil. Já está ali no terreno do possível. Mas mestrado é bem difícil. E a segunda razão, normalmente quando você vai para fora, você vai a convite de alguém, né? Ou você já tem uma ideia de alguém que vai lhe orientar. Quando você termina a graduação, dificilmente você teve contato com algum professor do exterior. Basta que você pergunte para os seus colegas que estão se formando agora quantos professores fora do Brasil eles conhecem, né? Quantos professores que não são brasileiros eles conhecem. Né? Com certeza é um número baixíssimo. E ainda tem o problema extra da língua. O problema da língua eu vou discutir um pouco mais nosso próximo encontro sobre doutorado, porque eu acho que merece uma discussão um pouco mais acalorada. Mas, bem, essas são basicamente as 2 razões que eu, particularmente, acho que não vale a pena você pagar um mestrado fora do Brasil. Bem, pessoal, isso termina mais ou menos a minha explicação sobre o mestrado. Eu espero que isso tenha provocado em vocês o desejo de procurar saber mais. Eu espero também que vocês tenham algumas perguntas para mim na nossa aula. Nosso próximo encontro vai ser sobre o doutorado. Até lá, pessoal.